seus salvos, irmãos presentes, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Mais um dia que nos dá o Senhor, para glorificar o seu nome, bendizer o Senhor na beleza da sua santidade, né? Mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de estarmos juntos, reunidos, para congregar e o Senhor nos ensinar mais um pouquinho, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Os irmãos estavam orando, mas vamos orar mais ao Senhor e depois nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-nos aqui, Senhor, para orar ao Senhor, pedir perdão, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados, Senhor, porque nós somos pecadores, sim, Senhor, nós somos pecadores. Porém, estamos aqui, Senhor Jesus, já convertidos ao Senhor e arrependidos, Senhor Jesus, de tudo quanto, Senhor, pecamos, ó Pai. E agora, Senhor Jesus, aleluia, não vivamos nós mais, Senhor, segundo o nosso querer, o nosso entender, Senhor, para que não haja mais, Senhor, meu Deus, aleluia, pecado em nós, após, Senhor, termos nos convertido a Ti, entregado nossas vidas a Ti, Senhor. Deus, aleluia, como nós temos a intenção de continuar, Senhor, caminhando essa família que ainda nos resta, Senhor, aleluia, no Senhor, voltados para Ti, com o nosso coração no Senhor, nós nos reunimos aqui mais uma vez, para pedir a Tua graça, para pedir de Ti força, para pedir de Ti vigor, Senhor, para que nós venhamos continuar, Senhor, meu Deus, neste mundo, porém, sem nele contaminar, neste mundo, Senhor, como ainda nele estamos, porém, Senhor, sem pecar contra Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, somos inteiramente dependentes de Ti, somos inteiramente dependentes do Teu Espírito Santo, e por isso hoje, mais uma vez, nós nos reunimos, Senhor, na mesma intenção de fé, na mesma intenção, Senhor, de buscar o Senhor, aprender de Ti, Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos conhecer, Senhor, pois o Senhor disse, aleluia, que nós devemos conhecer e seguir, Senhor Jesus, em prosseguir em conhecer, ó Pai, da Tua palavra. Revela-nos a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é poder sobre as nossas vidas, e nós viemos hoje buscar o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito, e nos encha, Senhor, da Tua força, do Teu vigor, para que possamos, Senhor, sair daqui, descer como aquele, Senhor, aleluia, publicano, justificado, revigorado, instruído pelo Teu Espírito Santo. Amém, Jesus? Aleluia. Quem orou com fé e crê na sua oração, aleluia, glorifica e exalta o Senhor com palmas para Jesus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Aleluia. O Espírito de Deus tem nos revelado essa palavra do livro, aleluia, que escreveu, aleluia, Lucas 18:35, uma palavra muito conhecida, aleluia, Jesus, muito ouvida, muito pregada, aleluia, mas, aleluia, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, né? Todos os dias o Senhor tem uma renovação da sua palavra nas nossas vidas. Todos os dias ouvir, aleluia, a palavra do Senhor é poder nas nossas vidas. Lucas 18:35. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Todos estão prontos para a leitura? Assim diz a palavra do Senhor. O título da mensagem é O Cego de Jericó.
E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você pode louvar ao Senhor por essa obra também? Então você senta, aleluia, dando glórias ao nome do Senhor. Bata palma e glorifica o nome do Senhor, porque foi grande a obra que o Senhor fez, que Ele revelou neste dia. Aleluia. No dia em que o Senhor, aleluia, mandou chamar Bartimeu, foi muito grande aquela obra. Foi maravilhosa a obra do Senhor na vida do cego Bartimeu. E hoje o Senhor nos revela essa palavra, e não vai ser diferente o tamanho da grandeza, da eficácia, do poder, da revelação do Senhor Jesus neste dia de hoje. Porque o Senhor, aleluia, como Deus que era e que é, naquele dia tão grande se revelou. E hoje, depois de tantos mil anos, o Senhor, Ele se revela da mesma forma. Grande como é, poderoso como é, porque o nosso Deus, Ele é, e Ele sempre será este Deus de poder. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Bartimeu, ele era posto no caminho ali para mendigar. Um moço cego de nascença, um moço que nasceu cego, nunca tinha visto a luz do dia, o rosto dos seus pais, o rosto dos seus irmãos, nada via, mas ouvia. E a Bíblia nos diz, irmãos, aleluia, que ouvindo ele o tropel da multidão, ouvindo ele o passar da multidão, perguntou o que era aquilo. Irmãos, nos dias de hoje, tem tanta gente buscando ver para crer. Tem tanta gente buscando ver, porque se não vê, não vem. Porque se não vê, aleluia, não acredita. Porque se não vê, aleluia, não dá crédito. Porque se não vê com os olhos, não acredita de maneira nenhuma no Deus dos crentes. Mas a Bíblia diz, aleluia, que há mais de 2000 anos atrás, Bartimeu, este moço, aleluia, cego de nascença, ele não via, mas ele ouvia, e ouvindo, ele creu. E um dia, Jesus falou para Tomé: Tomé, seja crente, Tomé. Seja crente. Se você precisa ver o sinal dos cravos, se você precisa ver o sinal da lança, eis-me aqui, Tomé, mas seja crente, Tomé, porque bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado aquele que com os olhos não viu, mas que com o ouvido ouviu, e o ouvir da palavra de Deus gerou fé no seu coração. Eu acho muito lindo, porque Bartimeu não via, mas ouvia. Assim como eu e você nos achegamos até Jesus Cristo. Você já viu o rosto do nosso amado Salvador? Você viu? Você o conhece? Sabe como são os seus traços? Sabe como é os seus cabelos? Como a sua estatura, o seu corpo? Não, eu também não.
maravilhoso. Glória a Deus. Eu creio. Mesmo que eu não conheça a sua face, mas eu ainda creio. Tenho guardado no meu coração, desde a minha infância, que um dia eu o verei. Glória a Deus. Porque me foi pregado que esse Jesus que esteve com Bartimeu, ele vai voltar e ele vai me levar para o céu. E esta, aleluia, é a minha esperança. Nele creio, e eu estou aqui hoje para pregar para você, para dizer para você, creia também, coloca nele a tua esperança, porque eu já posso testificar com a minha vida que o meu Senhor, posso não ver com os meus olhos, mas Ele é real. Ele é real, porque da mesma forma que Ele operou milagrosamente na vida de Bartimeu, Ele operou na minha, e eu tenho certeza que você vai dizer, Ele operou na minha também. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você tem um milagre para contar e dizer, Jesus operou na minha também. Irmãos, a Bíblia diz que quando Bartimeu ele escuta o tropel da multidão, ele pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? Alguém que ia passando, a Bíblia diz que respondeu para ele: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Imediatamente, Bartimeu se levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos que naquela multidão, não era um povinho não, era uma multidão, não era um aglomerado de pessoas, não, era uma multidão, a Bíblia diz. Quantos que ali, quem sabe ia contando dos feitos que o Senhor veio fazendo pelo caminho até chegar em Jericó? Quem sabe um veio contando para o outro que havia recebido? Quem sabe muitos estavam ali, aleluia, só rasgando nos seus corações, porque o Senhor tudo conhece. Mas de repente Bartimeu começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem sabe alguém olha para ele e diz: ei Bartimeu, fica quieto, não é esse Jesus não, não é o filho de Davi não, é o filho de José, é o Jesus de Nazaré esse daqui, você está confundindo Bartimeu. Quem sabe tinha alguém na multidão, andando, aleluia, junto daquele povo, seguindo Jesus, mas nem conhecia Jesus de perto. Bartimeu, que não via, mas ouvia, ouvindo, creu. E quando ele escuta dizer: é Jesus, o Nazareno, o filho de Maria, de José, que vem passando, Bartimeu se coloca de pé e começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu me admiro, irmãos, porque Bartimeu foi longe. Bartimeu naquele momento estava revelando a sua fé ao Senhor. Bartimeu estava revelando que ele já cria no seu coração, porque ele não conhecia Jesus, aleluia, nunca tinha visto Jesus, mas ouviu falar de Jesus, e aquele a quem falou de Jesus para Bartimeu disse a ele que ele era maravilhoso, que ele era Deus forte, que ele era, aleluia, o profeta, o Messias enviado, o filho de Davi, que foi prometido, e ele creu. Sabe por que ele creu? Porque somente Jesus, o Filho de Deus, para fazer as coisas que Bartimeu ouviu falar que ele fazia. Eu creio pela minha fé e no meu entender que Bartimeu dizia: então esse Jesus é o Filho de Deus. Então esse Jesus, se ele ressuscitou mortos, se ele curou, se ele está salvando, se ele liberta, aleluia, os cativos das garras do diabo, se
o Filho de Deus, porque somente o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Bartimeu, ele não lia, não podia ver e não podia ler, mas Bartimeu sabia das Escrituras. Ele ouviu falar de Jesus, e as Escrituras diziam que viria o Messias. E as Escrituras diziam que do rebento de Jessé, da casa de Jessé, das entranhas de Jessé, seguiria o curso que traria o Messias. E ele ouviu, e ouvindo creu. E quando ele encontra com Jesus, ele se levanta e diz: esse é o Filho de Deus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus parou. Jesus parou. Chamou a atenção do mestre. Chamou a atenção de Jesus. Jesus disse: traga ele aqui. Mesmo que muitos se levantaram e disseram: Bartimeu, fique quieto, não incomode-o, porque ele já até passou. Bartimeu não ligou. Bartimeu continuou a clamar, e a Bíblia diz que ele ainda clamava mais alto. Quanto mais mandava ele parar, mais alto ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia. Aleluia, Deus. Aí quando me sobrevêm as lutas, aí quando me sobrevêm situações adversas, eu me lembro de Bartimeu. E aí eu digo para mim mesmo: agora é hora de clamar mais alto. Agora não é hora de parar. Não é hora de dar atenção para as provações, para as lutas, para as diversidades. Não é hora de deixar de ir na igreja. Não é hora de parar no meio da campanha, não. Quando me sobrevêm essas coisas, e eu me lembro da palavra que me foi pregada, eu me lembro de Bartimeu insistindo nessa situação, e aí eu aleluia, digo para mim mesmo: é hora de clamar mais alto. É hora de insistir. Então agora é hora de ir culto consecutivo a semana inteira na igreja, porque a luta se levantou. Vem, aleluia, o inimigo dizendo para você parar. Vem o inimigo dizendo para você: clama não, ora não, não vai na igreja não. Aí é hora de você então gritar mais alto e insistir nessa situação, em manifestar a tua fé, testificar, aleluia, o crente que você é, porque não vai demorar. Jesus vai parar e vai te dar atenção. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor Jesus para e diz: traga ele até mim. O moço não para de gritar, o moço não para de chamar por mim. E quando ele chega até Cristo, a Bíblia logo diz, aleluia, que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? É lindo Bartimeu responder à altura da pergunta do Senhor. Tem muita gente que faz até piada, até chacota. O moço era cego, perguntaram o quê? Como assim que queres que eu te faça? Mas era uma conversa íntima. Era uma conversa que quem estava em volta não pôde entender, como muitos hoje não entendem. E fazem até piada, fazem até chacata. Porque o Senhor perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? É óbvio que ele queria ver, mas a conversa era mais alta, era mais profundo, tinha mistério ali. Sabe por quê? Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E Bartimeu estava agora caminhando nos caminhos altos do Senhor. E quando o Senhor ele pergunta, Bartimeu responde à altura.
O Senhor estava dizendo para Bartimeu: que queres que eu te faça? Tu estás dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu crês que eu sou o Filho de Deus? Bartimeu, quando ele responde, ele diz: Senhor, eu quero ver. Agora vamos traduzir a resposta, vamos elevar o grau da espiritualidade da resposta de Bartimeu. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero ver, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor, aleluia, é o Filho de Deus, que pode dar a vista a um homem que nasceu cego. Tu não és um homem como eu, mas tu és verdadeiramente Deus, que pode operar esse milagre, que pode fazer agora aquilo que o homem não faz, que pode chegar aonde o homem não chega, porque tu és Deus. Aleluia. Tu és o Filho de Deus. Cristo. Tu és o Filho de Davi. Glória. Aquele que tem misericórdia. Bartimeu estava dizendo: Senhor, nunca ninguém pode ter misericórdia de mim, porque eram homens comuns como eu, homens naturais, mortais. Mas tu não, Senhor. Tu és Deus. Tu és o Filho de Davi. Aleluia. Tu tens misericórdia e tu podes operar na minha vida. Tu podes me dar a vista. Que homem neste mundo, irmãos, nascido de mulher, natural como qualquer outro homem, pode devolver a vista o cego de nascença? Nenhum, mas Deus pode. Bartimeu disse, e foi feito conforme a sua fé. Glória a Deus. O Senhor então olha para ele e disse: então vê, a tua fé te Oh, salvou. glória. Creio. Você consegue sentir Creio. pela sua fé a grandeza dessa palavra, meu irmão? Você consegue, irmã, alcançar pela sua fé a grandeza dessa palavra? Vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, minha irmã, porque essa fé, talvez você julga ela pequena, mas creia. E tão somente creia no Senhor, porque hoje você está vivendo, aleluia, essa pequena fé, mas está diante de ti aquele que te fala e pode acrescentar a tua fé nesta noite e te dizer um dia, naquele dia para qual hoje o Senhor está cuidando de ti, para aquele dia, naquele dia para qual hoje o Senhor está nos preparando, porque pela tua fé, pela minha fé, pela nossa fé, nós ouviremos do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Glória ao teu nome. Não foi para curar Bartimeu que Jesus morreu na cruz, não foi. Não foi, aleluia, para ressuscitar Lázaro que Jesus Cristo precisou morrer na cruz. Não foi, meu irmão. Não foi para multiplicar peixes e pães. Não foi. Não foi para estas coisas. Estas coisas são terrenas. São sinais. É benevolência, é misericórdia. E estas coisas nos é dada para esta vida aqui. Mas para a vida eterna, o Senhor Jesus morreu na cruz. O Senhor Jesus disse: Pai, tudo está consumado, Pai. Ele entregou a sua vida na cruz para nos devolver a Deus. Ele entregou a sua vida em morte de cruz para nos restituir, nos restaurar a Deus. Oh, glória. Então tudo quanto você está vivendo neste mundo, meu irmão, tudo quanto você
poupou, antes o entregou por amor de ti, não te dará também com ele todas as coisas? Te foi dado todas as coisas lá na cruz do Calvário. Esta luta já foi te dada a vitória. Essa enfermidade já foi te dada a vitória. Este problema já foi te dada a vitória. Então, aleluia, viva o teu momento de mais que vencedor no Senhor, todos os dias que o Senhor te der para viver, todos os dias que o Senhor te dá para testificar nesta terra que tu és um cidadão dos céus. Somos cidadão dos céus. Não fomos chamados, aleluia, para permanecer aqui, mas para peregrinar aqui. E a tua fé, meu irmão, é que te traz todas essas coisas. A tua fé, minha irmã, é que te garante a vitória em Cristo Jesus. Então seja constante no Senhor. Seja constante no Senhor. Quando a dor chegar, quando a dificuldade chegar, a tristeza, a angústia, porque essas coisas no mundo tem. E Cristo já nos alertou dizendo: filhinhos, no mundo tereis aflições. No mundo nós teremos essas aflições. No mundo vai nos sobrevir angústias, problemas, enfermidades, dificuldade. Mas lembra de Bartimeu, lembra? Lembra, aleluia, de Bartimeu. Quanto mais diziam para que ele se calasse, mais alto ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nada pode te separar do amor do Senhor. O moço era cego, nada ainda tinha visto, mas tinha ouvido. Seja bendito o teu ouvir no Senhor, meu irmão. Seja bendito o teu ouvir no Senhor, minha irmã. Para que quando você ouvir da palavra de Deus, que a palavra do Senhor venha fluir em ti, venha trazer em ti, rebentar na sua alma, no seu coração, no seu sentimento, uma fonte de água viva que jorra sem cessar. Aleluia! E essa é a palavra de Deus, irmão. Um dia ele disse: um dia o Senhor falou para aquela mulher: mulher, se tu soubesses quem te fala. E ela se interessou. Ela se interessou. Ela deu a atenção ao Senhor. Como Bartimeu, ela alcançou do Senhor. Ela disse: então, Senhor, dá-me dessa água. E ele deu. E ele deu, aleluia, da água, aleluia, da vida. Ele abriu, aleluia, no seu interior, no seu sentimento, a fonte que jorra sem cessar. Aleluia. Ela dizia: diga-me, Senhor, onde é que eu devo adorar? Aleluia. A água estava jorrando. A água já começou a jorrar imediatamente. E ela foi além, aleluia, e esqueceu do poço, esqueceu do que ela tinha que fazer ali. E se interagiu com o Senhor, porque a água já estava jorrando, a fonte já fora aberta. E aí ela disse: diga-me, Senhor, onde eu devo adorar, porque eu quero adorar. Se te faltar vontade de adorar, meu irmão, se te faltar o desejo, a sede de adorar, pelo amor de Deus, humilha-te perante a mão poderosa do teu Deus e diga: Senhor, eu quero sentir a sede de te adorar. Senhor, não deixa parar de jorrar a fonte que um dia o Senhor rebentou na minha alma, Senhor. Não fique sem adorar. Mas fique atento e perceba
porque a fonte não pode parar de jorrar. Não deixa cessar. Não deixa cessar, não pode secar. Porque a cada manhã a fonte se renova. Não pode secar essa fonte em ti, meu irmão. Não pode secar essa fonte em ti, minha irmã. Que todos os dias o Espírito de Deus te dê sede de ouvir da palavra de Deus. Te dê fome de comer da palavra de Deus. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós temos que ter todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos aqui, essa fome e essa sede. Para que essa fonte não pare de jorrar. Para que o Espírito de Deus de nós não venha se apartar. E não nos deixe de instruir. E não nos deixe de segurar na nossa mão. E nos levar a escapar deste mundo. E nos levar a escapar deste mundo. Sozinho você não escapa. Sozinha você não escapa. Se você pensa que escapa, tu estás subestimando o teu inimigo. Se você pensa que sozinho você pode prosseguir, tu estás subestimando o teu inimigo. Não subestima o teu inimigo. Não subestima Satanás. O Senhor Jesus bem sabia, quando Ele ora, aleluia, a Deus, pelos seus discípulos, pelos seus, e Ele diz: Pai, eles são meus. Eles estão no mundo, mas no mundo eles não são, Pai. Eu vou, mas nós vamos enviar o Espírito Santo, para que eles não fiquem só, para que eles não fiquem órfãos, para que eles não caminham só, porque só eu sei que eles não vão chegar. Por isso te foi dado o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso te foi enviado o Espírito Santo, para nos fazer lembrar. Porque a gente esquece, mas o Espírito de Deus nos faz lembrar. Não pense que só você chega. Você depende do Espírito de Deus para tomar na tua mão e dizer: vamos, escapamos-nos daqui. Glória a Deus. Você depende do Espírito Santo para chegar lá, minha irmã. Você depende do Espírito de Deus, meu irmão, para se manter seguro dentro da arca. Senão o Senhor não te é enviado. Mas Ele me conhece, Ele te conhece e conhece também o nosso inimigo. Porque o teu inimigo não é o teu irmão que assenta contigo. Porque o teu inimigo não é aquele que te inveja, aquele que procura contra ti, não. Mas é Satanás que suscita todas essas coisas no homem. E ele tem inveja de ti. Ele tem raiva de ti. Ele tem ódio de ti. Sabe por quê? O diabo não gosta de você, não gosta de mim, não gosta desses crentes barulhentos pentecostal. Porque ele sabe que um dia nós vamos entrar no reino de Deus, de onde ele saiu, e nunca mais para lá ele retornará. Porque ele sabe que ainda que o homem pecou, ainda que o homem, aleluia, transgrediu, aleluia, Deus deu uma segunda chance, uma oportunidade, uma restituição. E agora o homem, se ele crê no Senhor e somente crê e confessar, aleluia, a sua vida no Senhor, ele vai cantar o hino da vitória lá na glória. Ele vai andar, aleluia, nas ruas de ouro lá no céu. Ele vai viver a eternidade dando glória. E Satanás perdeu todas essas coisas. Nós temos a chance de cantar a glória. Chance que o diabo jogou fora. E o Senhor abriu a porta para você. Passe pela porta que é Cristo, irmão. Passe pela porta que é Cristo, irmã. Esteja no Senhor, e o Senhor estará contigo, e o Senhor estará conosco, porque Ele fez-nos essa promessa, e fiel é o Senhor para cumprir a sua promessa na nossa vida. Não acredite na falácia de Satanás. Tem que ter diferença, sim. Tem que ser diferente, sim. O Senhor vai vir buscar um povo, aleluia, lavado e remido no sangue do
Ele disse que não. Mas os seus amigos? Olha, agora eu já não chamo-vos de irmãos, mas amigo. Ele vai levar os seus amigos. Mas os inimigos ficarão de fora. Pelo amor de Deus, não ouve a voz do diabo. A Bíblia diz: filhinhos, cuidai-vos, para que as trevas não vos apanhem. Cuidai-vos para que as trevas não vos apanhem. Por onde é que entra a treva na vida do homem? Por onde é, irmãos? É pelos pés? Por onde que entra a treva na vida do homem? Pelos olhos. Olha lá o irmão André piscando. Pelos olhos. Olhe para Jesus. Coloque o seu olhar em Cristo. Aleluia, Deus. Olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Ele começou a obra na sua vida e é Ele quem vai terminar. Então olhe somente para o Senhor, para que a treva não entre na sua vida. É pelos teus olhos. Jesus disse, aleluia, que a cadeia do corpo é os olhos. Então cuida. Quando você amanhecer e dizer: Jesus, eu acordei. Renova em mim a tua palavra e pinga um colírio santo aqui no meu olho, Jesus. Porque eu vou sair para trabalhar, vou sair para viver nesse mundão aí. E eu preciso ter luz nos meus olhos. Porque se você tiver luz do Senhor nos seus olhos, a Bíblia diz que todo o seu corpo será luz. Maravilha. E a luz dissipa as trevas. Quantos que eram luz e estão andando nas trevas? Porque não cuidou de olhar para Cristo. Não cuidou de olhar para Cristo. O diabo veio com um sapatinho de algodão. O diabo veio com falácias. O diabo veio com fogo estranho, doutrinas falsas. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que nos dias em que nós estamos vivendo, Satanás se manifestaria até como um anjo de luz. E tem gente que deixou secar o colírio santo. E olhou e viu, mas não entendeu, não compreendeu. E a treva entrou. E agora, pensando que é luz, vive nas trevas. Sabe por quê? Porque fez-se amigo do mundo. Porque fez-se amigo do mundo. E todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E lá no céu não vai entrar inimigo. Não tem lugar para inimigo. Mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos enviou do teu Espírito Santo para nos revelar a tua palavra, para nos fazer lembrar. E vindo Satanás contra nós por um caminho, por 7 caminhos tem que fugir de nós, porque o Espírito de Deus está em nós para nos orientar, para nos fazer ver e vendo entender, ouvir e ouvir, guardar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, que nos ilumina, aleluia, ao caminhar, que nos dá segurança no nosso caminhar e possamos caminhar retamente no Senhor, sem temer, aleluia, sem desacreditar, sem desconfiar, sem manquejar. Antes a Bíblia diz para aquele que manqueja, que venha se endireitar, aleluia, rapidamente, para que não se desvie inteiramente. Você leu o que Jesus falou? Foi Pedro que disse, presbítero André? Foi Pedro? Para aquele que manqueja, para aquele que anda torto, para aquele que anda mancando, um pouquinho no mundo, um pouquinho no caminho do Senhor, né? Um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja, né? À noite ele escuta do falar do Senhor, ele vem para a igreja e ele ouve a palavra do Senhor, e de dia lá no trabalho ele escuta qualquer coisa, qualquer lixo. Ele escuta a voz do diabo de dia e de noite ele vem ouvir a voz do Senhor. Está manquejando, está indo para lá e para cá. Mas a palavra do Senhor nos orienta dizendo: olha, rapidamente, se endireita.
para que não venha se torturar inteiramente. Porque eu e você aprendemos que servir ao Senhor é com a inteireza do nosso coração. É com todo o nosso coração. Não é um pouquinho para Deus e um pouquinho para mim. Não, eu não. A Bíblia diz que o meu coração, ele é enganoso. Então eu não posso confiar nem mesmo no meu coração, no meu sentimento, nas minhas vontades, porque no homem, irmãos, vontade passa. Não passa, irmã Miriam? Ai, que vontade! Ah, passou. Você não supriu a sua vontade, você não deu a si aquilo que você estava com vontade, e mesmo passou. Você já nem quer mais. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Mas a vontade de Deus, ela é maravilhosa e ela se faz. A vontade de Deus não é como a minha e a sua, que passa. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E ninguém pode lhe impedir. Ninguém pode desviar o curso do Senhor. Ele não é um Deus que se frustra. Ele faz. Simplesmente faz. Então, tchau para a minha vontade. Eu vou viver a vontade do meu Deus. Peguei o meu coração inteiramente e coloquei no Senhor. Tenho olhado para o Senhor. Não é fácil, mas todas as vezes o Espírito de Deus me direciona e me faz lembrar. E isso eu posso dizer para você. O Espírito de Deus te dá graça, te direciona e te faz lembrar. O Espírito de Deus te dará graça, te fará lembrar, te direcionará até chegar no céu. Não tema, não desista, fica firme, porque a vontade de Deus é essa, que vivamos com Ele na eternidade. E Ele é fiel para cumprir essa vontade na minha e na sua vida. Amém? Quem recebe a palavra do Senhor, bate palma e dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus abençoe os meus irmãos. Que o Espírito de Deus continue falando na minha e na sua vida até chegar ao fim. Amém? Um fim que não está longe, né? Um fim que está bem perto. Um fim que logo chega e nós vamos cantar o hino da vitória. Ai, irmão, minha cruz está tão pesada. Ai, irmão, se você soubesse. Jesus disse que Ele vai trocar a nossa cruz pesada por uma coroa de glória. Glória a Deus. Fique em paz, irmão. Creia, igreja do Senhor. Lembra de Bartimeu. Lembra de tantos outros que a palavra do Senhor nos conta, nos testifica, para enriquecer a nossa fé. Porque logo o Senhor vai trocar essa cruz pesada por uma coroa de glória. Amém? Vamos orar ao Senhor? Glorioso Deus e eterno Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Guarda a Tua palavra nos nossos corações. Sempre nos faz lembrar, Senhor, nisto cremos. Senhor, que a Tua palavra esteja bem guardada e escondida nos nossos corações, para que não venhamos pecar contra Ti, nem nos afastar de Ti. Antes, meu Deus, com toda a nossa fé e confiança, com todo, aleluia, o nosso coração, razão, possamos viver, Senhor, em Ti, confiando e aguardando o dia que não demora, mas o Senhor nos coroará. Amém? Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Vamos fazer as ofertas? Agora nós vamos fazer a parte das ofertas. É sexta-feira. O nosso irmão Ronaldo, pastor Ronaldo de Macaubal, vai estar aqui pregando a palavra do Senhor, amém? Sábado, ministério de oração, a campanha em favor das almas, né, irmão? Em favor das almas. E domingo, aleluia, nosso irmão Aldo
Pastor Aldo vai estar aqui também pregando a palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, e Jesus presente para nos dar a vitória em todos esses dias. Amém, Jesus? Deus abençoe os meus irmãos. Antes de nós irmos para nossa casa, fazermos a oração da fé, o Espírito Santo de Deus me revela que tem 4 pessoas em nosso meio. O seu coração ardeu. Houve um ponto da mensagem, houve um momento que o Espírito de Deus te fez lembrar do que eu não sei. O Senhor não me revela, mas o Senhor me revela assim, que Ele te fez lembrar e o seu coração ardeu no fogo da palavra de Deus. 4 pessoas, receba a tua bênção. Falta 3 pessoas. Aleluia, você sentiu no teu coração, aleluia, uma chama arder. O Senhor te fez lembrar. Onde está você? Faltam 3 pessoas reveladas. Quer a tua bênção? Onde está essas pessoas? Receba a tua bênção, meu irmão. Aleluia, que este fogo continue ardendo no teu coração. Falta 2 pessoas, que este fogo, irmão, continue queimando a tua alma, aleluia, até Jesus voltar. Falta ainda uma pessoa. Onde está você? Onde está você? Receba a bênção, meu irmão, que o Espírito de Deus continue te dando a vitória. Ainda revela o Espírito Santo do Senhor que tem uma pessoa em nosso meio. Você tem orado por alguém e nesta noite você sentiu o Espírito de Deus, aleluia, te fortalecer para esse propósito de orar em favor de alguém. Onde está você? Não me manifesta o Espírito de Deus quem é esta pessoa, o que ela é de você. O Senhor só me diz, aleluia, que você está orando em favor de alguém. E o Espírito de Deus nesta noite te deu força, te ajudou, aleluia. Isso, irmã, receba a bênção. Continue olhando para o Senhor, porque Ele dará a vitória. Ainda diz o Senhor para uma pessoa em nosso meio: receba calma, orientação do Senhor e calma para o teu coração nesta noite. Você chegou aqui, aleluia, e o Espírito de Deus já tratou contigo e Ele diz para você: vai em paz, porque o Senhor te deu calma e tem te orientado quanto a este negócio. Onde está você? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito de Deus, receba a bênção, irmã. O Senhor te deu calma. Pode glorificar e exaltar o Senhor, amém? Deus abençoe os meus irmãos. Vamos fazer a oração da fé e regressar para o nosso lar abençoados. Eu sinto a bênção do Senhor na minha vida. Você pode sentir a bênção do Senhor na sua vida? Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, nós oramos neste momento, Senhor, a denominada oração da fé, Senhor. Oh, Senhor, a Tua palavra nos diz, e na oração da fé, aleluia, oh, Senhor,